estrangeiro. Esta mensagem é para você, que um dia deixou a sua pátria, a sua nação, tudo aquilo que lhe é mais querido e mais familiar, e decidiu por escolha própria ir viver em alguma parte deste nosso mundo abençoado por Deus. E eu queria dizer algo a você muito especial nesse vídeo. Eu penso que nem todas as pessoas vão conseguir entender esta mensagem, mas esta mensagem vai chegar às pessoas que devem chegar, isso é o que importa. E o que Deus nos fala, não é? Em espírito é que você tenha discernimento, que você saiba discernir o local onde você está e o que está à sua volta. E que você fortaleça a sua fé em Deus, em oração, em jejum, na leitura da palavra do Senhor. Eu vou dar um exemplo. Daniel, ele era um jovem hebreu e ele viveu na época em que Nabucodonosor, um grande rei da Babilônia, conquistou vários reinos, incluindo o reino de Israel. E Nabucodonosor levou para o seu palácio como cativo Daniel, mais 3 amigos dele, não é? Há pessoas que sabem dessas histórias, há outra que não sabe dessa história. É o livro de Daniel que está na Bíblia. Se você puder, leia, estrangeiro. É um livro que nos ensina muito, tá certo? Está no Velho Testamento. E o que é que nós queremos ressaltar com Daniel? E Daniel, ele nos mostra bem sobre isso. Nabucodonosor, ele era um rei muito poderoso e ele tinha um exército que conquistava as nações, não é? No mundo real em que nós vivemos. Mas Nabucodonosor também entendia que existia um mundo espiritual que regia, que determinava o que acontece no nosso mundo. Ele tinha essa compreensão. Ele só não entendia como funcionava e ele não sabia, como nós sabemos, que só há um único Deus que rege tudo que nós temos à nossa volta, um único Deus criador, soberano, bendito, santo. Então, Nabucodonosor sabia que existia fogo em algum lado, mas ele só via fumaça, como se diz, não é? E em todos esses reinos ele passa trazendo representantes de cada reino que pudesse ter uma experiência espiritual para, se ele tiver um sonho, uma visão ou qualquer premonição, adivinhar o que ele estava a intuir, não é? Porque ele entendia bem, não é? Ele entendia muito bem que existia um mundo espiritual e existia a regência desse mundo espiritual sobre o nosso mundo. Ele só não sabia como funcionava. Então ele se imune também desse exército. Eram magos, astrólogos, eram pessoas que tinham um espírito abençoado como Daniel, entre outros. E não eram poucos, eram muitos. E Daniel, ele se destaca, não é? Ele se destaca nessa função dele. E qual é a primeira impressão que Daniel tem quando ele é levado para o palácio? E que chama a atenção de Deus. É o fato dele não querer se contaminar, não querer se misturar, não querer comer da mesma comida que todos iam comer, nem beber do vinho que ali tinha. Se você atentar muito bem, não é? Nós entendemos esse mecanismo não só no livro de Daniel, mas entendemos esse mecanismo também em Nínive. Vamos pular agora para a história de Jonas. Jonas, ele foi
pregar a Nínive, não é? Depois da passagem do peixe, onde ele passou 3 dias por desobedecer ao Senhor, Deus manda que o peixe leve ele à praia e ele vai fazer o seu chamado, e ele passa 40 dias ali a pregar, a lançar a palavra contra Nínive e dizer que Nínive seria destruída. Repare, Nínive não só ia ser destruída, os seus governantes, de cima o povo, mas também os animais, tudo que ali havia. Nós podemos entender então que aquele lugar estava contaminado. Uma contaminação que nós não vemos aos nossos olhos, mas existe. E essa contaminação, ela vem de onde? Do pecado. Sodoma e Gomorra, não é? Foi um lugar que foi completamente destruído pelo pecado. Então nós entendemos que esse pecado vem de onde? Do coração das pessoas. Ele não vem de nada externo. Não é uma contaminação que vem através da água, do ar, mas ela também contamina. É interessante que, se nós nos determos a estudar a Bíblia, nós percebemos que o pecado que vem do coração do homem, ele contamina as pessoas, ele contamina os lugares, ele contamina a comida, ele contamina a bebida, ele contamina tudo. Então, estrangeira, a minha ressalva é: tenha discernimento do local onde você está. Daniel, ele estava ali no meio da Babilônia, no meio daquela situação que ele decidiu não se contaminar. E ele não se contaminou. Então nós entendemos que o servo do Senhor, ele pode estar em qualquer meio contaminado pelo pecado. Mas se ele está com uma vida íntegra, correta, na presença do Senhor, nada do que está ao seu redor, né, vai contaminar o seu coração. Se ele assim desejar. Daniel desejou não se contaminar. Entenda, hoje em dia nós temos uma visão muito globalizada de que o mundo todo é cristão. Não, meu irmão. Tirando algumas nações que exercem outras religiões, não é? Nós temos um sentimento um tanto quanto inocente de achar que em todos os países Cristo fala mais alto, e não é assim. Tenha atenção ao lugar onde você está. Antes de Cristo, haviam outras religiões, outras entidades, não é? Muito diferentes do que nós conhecemos na Bíblia e na palavra do Senhor. Longe de um coração cristão, haviam outros deuses pagãos. Então é necessário que você tenha discernimento do local onde você está. E entenda que você não deve ter medo. Você não deve temer a nada. Você é um representante de Cristo. Você é cristão. E Cristo nos dá autoridade sobre tudo, em seu nome. Nós não podemos nada, mas Cristo pode tudo. E quando nós falamos em nome de Cristo, estamos com uma vida posicionada dentro da vontade de Deus e seguindo os preceitos cristãos e levando a boa nova de Cristo. Então nós temos um escudo, uma defesa, uma blindagem. Mas também temos que fazer a nossa parte, ter discernimento do lugar onde estamos. Não se contaminar e manter o nosso coração sempre na presença do Senhor, purificado todos os dias, limpo, para que nós possamos caminhar em qualquer terreno, seja contaminado ou não. Leia a Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.